Você já sentiu um frio na barriga ao encontrar a palavra home em um e-mail ou em um livro? Para a maioria dos estudantes e até para muitos nativos, o home soa como um fantasma do passado, uma palavra metida que ninguém sabe usar direito, mas que todo mundo finge entender. Por que o inglês insiste em manter essa distinção entre who e whom, sendo que o who parece resolver tudo sozinho na fala do dia a dia? Seria apenas um capricho de gramáticos vitorianos? Ou o whom esconde uma função vital na arquitetura do pensamento anglo-saxão? Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que o whom não é um erro ou algo nonsense. Ele é o último sobrevivente de um sistema de casos que o inglês tentou jogar fora, mas que continua pulsando no coração da língua. Vamos decifrar esse código de prestígio agora. Para entender o home, precisamos olhar para a ossatura do inglês antigo. Há 1000 anos, o inglês era uma língua de declinações, assim como o latim, o russo ou o alemão moderno. Isso significa que as palavras mudavam de forma dependendo da função que exerciam na frase. O sistema era dividido em casos: o nominativo para quem faz a ação e o acusativo ou dativo para quem recebe a ação. O whom é a última peça viva desse esqueleto germânico. Ele é a forma objetiva do who. No laboratório da linguística, o whom é como a vértebra final de um rabo que o ser humano perdeu na evolução, mas que no inglês se recusou a cair totalmente. Ele marca quem é o alvo da ação e não o autor. A lógica master para você nunca mais errar é separar o ator do alvo. O who é o ator, ele é o protagonista. Ele é quem inicia o movimento, quem faz a pergunta ou quem realiza a tarefa. Já o whom é o alvo. Ele é passivo, ele está lá parado enquanto algo acontece com ele. Imagine uma flecha. A pessoa que atira a flecha é o who. A pessoa que é atingida pela flecha é o whom. O inglês é uma língua de vetores de força. Se a energia da frase está saindo da pessoa, use who. Se a energia está chegando na pessoa, use whom. Essa distinção física é o que impede que uma frase complexa se torne uma confusão de identidades. O whom é o sinalizador de destino. Eu vou te dar agora a chave mestra que diplomatas e professores em Harvard usam. Eu chamo de o truque do M. Sempre que você tiver dúvida se deve usar who ou whom, tente responder a própria pergunta usando he ou him. Se a resposta for he, use who. Mas se a resposta terminar em M, como em him ou them, a pergunta deve começar com o M de whom. Percebe a simetria? Him termina em M. Whom termina em M. É uma harmonia fonética que sobreviveu por milênios. O M é a marca universal do objeto nas línguas indo-europeias. Se você caçar o M, você caça a resposta certa em milissegundos. Onde o whom é absolutamente obrigatório, mesmo no inglês moderno, é logo após uma preposição. É a famosa frase to whom it may concern. Por que não to who? Porque preposições como to, with, for e by são como irmãs de objeto. Elas exigem que a palavra seguinte esteja no caso acusativo. No laboratório da gramática, a preposição quebra a perna do sujeito e o transforma em objeto. With whom are you going? Com quem você vai? For whom is this gift? Se você usar o who logo após a preposição em um texto formal, você está cometendo um erro de engenharia básico. A preposição é a guardiã do whom. Você pode notar que o whom é o rei absoluto nos tribunais e na literatura clássica.
Ask not for whom the bell tolls. Escreveu John Donne e mais tarde Ernest Hemingway. Por que não usar o simples who aqui? Porque o whom carrega uma carga de solenidade e peso histórico que o who não possui. O whom desacelera a leitura. Ele obriga o cérebro a reconhecer a relação de subordinação na frase. Em contratos legais e documentos oficiais, o whom é usado para evitar ambiguidades. Ele diz exatamente quem está recebendo o benefício ou a punição. No inglês de autoridade, a precisão do objeto é o que garante a lei. Se o whom é tão bom, por que ele está desaparecendo da fala comum? É a lei da economia de esforço. No dia a dia, o cérebro humano prefere usar uma ferramenta multifuncional em vez de várias ferramentas específicas. O who se tornou o alicate universal do inglês falado. A maioria dos nativos hoje acha o whom excessivamente formal ou até arrogante em conversas de bar. A língua está em um processo de nivelamento de casos. Estamos simplificando a nossa mente para focar na mensagem e não na forma. Mas cuidado, no laboratório de Linguística Master, saber que algo está morrendo não significa que você deve ignorá-lo. O whom ainda é o código de vestimenta da elite intelectual. Para o brasileiro, o whom deveria ser fácil, porque nós temos algo parecido. Pense na diferença entre quem e a quem. Quem fez isso? Who. A quem você entregou? To whom. O nosso a quem, ou o qual, desempenha a mesma função de marcar o objeto. O problema é que, no português moderno, nós também estamos ficando preguiçosos e matando essas distinções na fala. Mas quando você escreve uma tese ou um contrato em português, você usa o a quem com rigor. O segredo para dominar o whom é tratar o inglês com o mesmo respeito que você trata o português formal. O whom é o nosso a quem, com sotaque de Londres. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Siga a regra da elegância prática. Em conversas casuais e mensagens de WhatsApp, use who para tudo e não sofra. Em e-mails profissionais, entrevistas de emprego ou apresentações acadêmicas, use o truque do M. Se a resposta for him, escreva whom. A dica master é: o uso correto do whom funciona como um termo bem contado. Ele sinaliza imediatamente que você é um falante de alto nível que entende as nuances da língua. No mundo dos negócios e da ciência, o whom não é snob. Ele é um cartão de visitas de competência. O veredito do professor Dylan é: o whom é a ponte de ouro que conecta o inglês moderno ao seu passado glorioso e complexo. Ele é a ferramenta da precisão absoluta e o selo da sofisticação intelectual. Não o veja como um inimigo, mas como um aliado que você só chama para as missões mais importantes. Quando você domina o whom, você para de apenas falar palavras e começa a orquestrar funções gramaticais. O inglês recompensa a precisão do objeto. Respeite o alvo da ação. Honre o M de him e sua autoridade no idioma será inquestionável. Aula encerrada. E nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.